Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Empower. Para quem tem acompanhado, a gente está fazendo aí diversos webinars, né, sobre diversos temas de interesse das organizações estudantis. Então, espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo que está sendo apresentado por aqui. Bom, eu sou a Cristina, da Empower, né, e eu basicamente cuido das solicitações e do relacionamento com as organizações estudantis e as nossas empresas mentoras. E hoje, né, eu vou estar acompanhando aí vocês na mediação desse webinar com o Banco Safra. Complementando o time da Empower, temos o Natan, que cuidará das perguntas. Natan, seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos também ao webinar de hoje, que vai ser um sucesso. Isso aí. E representando o Banco Safra, temos conosco aqui hoje o Fábio, que ele já vai se apresentar para vocês, e temos o Felipe, que é analista de recursos humanos no Banco Safra. Felipe, seja muito bem-vindo. Oi, Cris. Oi, pessoal. Boa noite. É uma felicidade muito grande estar aqui, podendo estabelecer esse contato, essa ponte com você. Espero que seja aí muito produtivo para todo mundo essa nossa conversa. Perfeito, Fê. Mais para frente, o Fê vai trazer ali algumas informações para vocês, né, sobre as vagas, sobre como funcionam aí os processos seletivos. Então, fiquem atentos aí até o fim da nossa live, beleza? Então, legal, antes de eu passar a palavra, né, para o Fábio, né, eu queria dar uma contextualizada. Para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos esses programas de relacionamento para conectar os jovens dentro das organizações estudantis com as principais empresas do país. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimentos de expertise das empresas mentoras, né, seja na parte de negócio, gestão, na parte técnica, né, que tenham aplicação nos projetos de vocês e que de alguma forma possa contribuir com o desenvolvimento profissional. Legal? Quem quiser, né, saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né, sobre a Empower, é só acessar as nossas redes sociais. E para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só se cadastrar na nossa plataforma. É super rápido, simples e gratuito. Os links vão estar aí na descrição, tá, para vocês. Legal, gente. O tema de hoje, então, né, do nosso webinar é tecnologia no mercado financeiro. Esse tema ele foi solicitado pelo Blockchain Insper e tem parceria de divulgação da Compec, do Existimos, do Green Team Hacker Club e da Signal Junior. Galera da Zoe, se estiver presente, comenta aí na live para a gente saber que vocês estão por aqui. E lembrando também que vocês podem enviar as perguntas pelos nossos comentários. Sei que alguns de vocês já enviaram ali pelos formulários de inscrição, então fica super à vontade para comentar aí na nossa live também, beleza? Então, para dar início aí no nosso webinar, quero apresentar para vocês o nosso gestor de hoje, que é o Fábio. Ele é superintendente executivo de TI no Banco Safra e vai trazer pontos importantíssimos, né? E quais as principais tendências aí de tecnologia no mercado financeiro. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Putz, super prazer poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e da experiência aqui da casa. Eu já trabalho há um bom tempo com bancos, mas antes de entrar um pouco mais de detalhes sobre mim, até para a gente poder entender um pouco os desafios que eu vou traçar aqui com vocês, eu gostaria de passar um vídeo para vocês conhecerem o Safra, né? O Safra, ele é um banco, é um dos 4 bancos maiores e privados do Brasil. Ele tem uma história muito bacana de mais de 175 anos, e a gente montou um vídeo todo especial aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá. Qual é a alma de um banco? A sua essência. Aquilo capaz de torná-lo uma lenda. Essa história vai além de um banco. É a história dos valores de uma família. It's the same as my father always said. Build your bank as you would build your boat. Strong so that you can sail throughout any storm. Se você navegasse há 175 anos, conheceria os mares, o vento, as estrelas, como poucos. Estaria sempre à frente em todos os avanços. Para garantir a segurança daqueles que escolheram navegar com você. Assim é o Safra, um dos maiores bancos privados do país, que faz parte de um dos mais relevantes grupos de investimento do mundo. Uma instituição feita de pessoas e de valores. Conhecer cada cliente é mais do que saber o seu nome. É entender os seus sonhos.
é gerar valor para os seus negócios. Nós cuidamos do patrimônio de muitas famílias como se elas fossem nossa própria família. Financiamos suas alegrias, seus sorrisos. Ser um banco é, antes de tudo, inspirar confiança. É ser melhor a cada dia. É o que fazemos há mais de 175 anos, sempre evoluindo e aprendendo com a experiência. Para o Safra, excelência não é só uma palavra, é um princípio. O futuro dos nossos clientes nós projetamos com nossos mesmos valores de sempre. E o futuro é um oceano de oportunidades. Bem-vindo a bordo, Safra. Show. Acho que vocês viram aí, o Safra ele tem uma história bastante interessante, né? Eu acho que hoje poucas empresas conseguem ter tanta perenidade quanto o banco, né? Eu acho que ter perenidade é ter uma capacidade de resiliência, né? O mundo muda, as pessoas mudam, os perfis mudam. Eu acho que o grande objetivo de toda empresa é ter a possibilidade de ser eterno, né? Se a gente for dar uma olhada para muitas empresas de outras indústrias, elas acabaram deixando de existir nos últimos anos porque não souberam se adaptar. E a ideia hoje é falar sobre os desafios que a gente tem no setor financeiro, que eles são desafios enormes. Mas antes, me apresentar, eu me chamo Fábio Margarito, eu trabalho no ramo bancário há aproximadamente uns 10 anos, né, e uns 12 trabalhando com arquitetura de tecnologia. A gente vai falar um pouco do que significa isso. O que eu aprendi com todo esse tempo, né? Que a gente pode aproveitar o tempo e ganhar experiência ou passar o tempo. E eu acho que eu tive uma oportunidade incrível de trabalhar em empresas pequenas, médias e grandes, de ter interação com diversas pessoas para o aprendizado. Eu acho que esse tipo de iniciativa na Importec, ela é uma iniciativa legal, eu acho que ela coloca em contato pessoas que pensam de formas diferentes, com idades diferentes, de indústrias das mais distintas, e eu sou muito grato de estar aqui com vocês. E quando alguém pergunta, poxa, o cara é arquiteto de TI, né? O que um head de arquitetura de TI faz? Até um tempinho atrás eu estava falando um pouco do LinkedIn, que para mim é a minha principal rede social. Eu devo ter uns 6 mil contatos e fiquem super à vontade de me adicionar, eu aceito todo mundo, porque eu acho que ele é um celeiro ótimo ali para trocar ideia. E uma das coisas que eu mais recebo, eu te juro, eu recebo cotação para montar escritório. Eu não sei por qual motivo, entendem às vezes que um arquiteto de tecnologia é um cara que monta decoração de escritório de empresas modernas, né? Vocês devem perceber hoje que muitas dessas empresas de tecnologia, empresas que estão nascendo agora com viés jovem, inovação e tal, geralmente montam-se espaços colaborativos e tudo mais. Eu devo receber por mês 1 ou 2 pedidos de cotação. Então, acho que a primeira dificuldade que as pessoas têm é entenderem o que fazer arquitetura. E quando você olha para a família nos chama para arrumar computador. Né? Fala, deu um problema, eu preciso de uma ajuda e tudo mais. E a gente ajuda na maior felicidade possível. Mas se fosse pensar bem o que a gente, como arquitetura faz, como tecnologia, eu tentei explicar de várias formas, eu acho que a melhor talvez é explicar qual que é o impacto que a gente causa, né? Então, eu estando dentro de um banco, o que eu ajudo é vocês, nossos clientes ou novos clientes, a terem experiências ótimas, né, com os nossos produtos e serviços. E o que é uma experiência bacana? É ter um serviço disponível, seguro e fácil de utilizar. Então, é dessa forma que a gente tem a melhor leitura do que significa um arquiteto de TI. Perfeito, Fábio. Muito legal aí conhecer um pouquinho sobre você, né? Um pouquinho do que você faz. E realmente é difícil, né, de você explicar algo que não é palpável, né? Não é algo intuitivo para todo mundo que não está ali naquela área vivenciando, né? Então, hoje a gente está aqui justamente para mergulhar nesse mundo de tecnologia, né, e desmistificar aí algumas coisas e trazer também
alguns termos aí de uma forma mais amigável para os leigos, digamos assim. E para começar, Fábio, eu acho que um dos pontos principais, né, a gente entender quais são, né, os desafios na indústria financeira. Então, se você puder comentar um pouquinho. Quando eu fui convidado aqui para a gente falar sobre tecnologias, acho que a primeira reflexão que a gente tem tecnologia, ela é meio ou ela é fim, né? E quando a gente pensa nisso, a gente fala, cara, tecnologia, ela é algo que vai resolver um problema para a gente. Quando a gente olha os bancos hoje, a diferença do passado, que eu diria que antigamente você tinha instituições financeiras. Hoje em dia você tem empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros, né? E por que tudo isso mudou? A gente tem vários desafios, eu escolhi alguns aqui para compartilhar com vocês. Acho que vocês estão iniciando carreira, alguns estão abrindo as primeiras contas correntes, né, para começar a ter crédito, ter interação com o sistema financeiro e tudo mais. Acho que o primeiro desafio que a gente encontra não é nem esse que eu coloquei aqui, que é o tempo, mas talvez a capacidade que a gente precisa ter para a gente ir moldando os nossos produtos e serviços, né, nosso atendimento, de acordo com as gerações que vão chegando, né? Então, acho que os bancos eles têm um papel super fundamental, que é realizar o sonho das pessoas, né? Abrir uma empresa, levar emprego para as pessoas, né? Realizar sonhos de viagem, carro e tudo mais. Então, tem um papel fundamental. E a gente atende várias gerações diferentes, né? A gente atende pessoas com 20 anos, com 50, 60, 90. Então, acho que o desafio é como que você se torna, como você ainda é relevante para todas essas gerações, né? Então, eu atendo e consigo evoluir constantemente. E acho que um dos grandes problemas da geração atual que a gente tem, acho que um mundo de hiperconectividade, né? A gente tem informação o tempo todo, em todos os lugares, a gente trabalha de todos os lugares, que é uma coisa que não tinha antigamente, né? Você obrigatoriamente tinha que ir para o escritório, você tinha que se movimentar para o trabalho para acontecer. Então, hoje você é acessado o tempo inteiro, se não tomar cuidado ali, você acaba ficando 16, 17 horas, atuando às vezes sem perceber, né? Imerso em redes sociais, imersos nos produtos e serviços que vocês desenvolvem, né? Então, quem trabalha com tecnologia, os desenvolvedores e tudo mais. Então, o tempo, ele se tornou uma coisa extremamente fundamental. E ninguém acorda falando, cara, vou fazer uma TED, vou fazer uma transferência, eu quero pagar uma conta. As pessoas, elas vão olhar cada vez mais bancos como algo que faz parte da jornada dela. Então, acho que o desafio que a gente tem é como que eu consigo entregar produtos e serviços de uma forma tranquila, sem fricção, disponível na hora que a pessoa precisar, se é de madrugada, se é no primeiro horário da manhã, e para que ela consiga resolver um problema que ela tem. Então, a gente acredita muito que num futuro, as pessoas não terão bancos, né? Elas farão banking, né? Elas farão transações bancárias, mas fará parte da jornada delas. Então, esse é um desafio enorme que a gente enfrenta, que isso vai levar a tecnologias que a gente precisa ter para conseguir resolver isso. O outro problema que a gente tem talvez mais com gerações que não nasceram no mundo digital, é com relação à segurança. A gente percebe que nativos digitais, aquelas pessoas que já nasceram com internet, celular, smartphone e tudo mais, elas são mais propensas a tomarem risco, né? Elas acabam se preocupando muito. Outras gerações estavam acostumadas a ter a relação com um gerente dentro de uma agência, quando você tinha um problema, você conversava com alguém, você via algo físico, né? Você via uma agência física, você sabia que tinha uma central e tudo mais, aquilo trazia uma impressão de segurança, né? E como que eu trago, acho que o nosso desafio é como que eu mostro para as pessoas o nível de segurança que a gente tem para cuidar do dinheiro dela, ajudar ela a fazer o seu financiamento imobiliário, a fazer o seu investimento. Esse é um desafio enorme, né? Tanto de percepção, quanto de colocar cada vez mais camadas de segurança para proteger os teus dados, né? Tanto que hoje, isso é tão importante que a gente tem uma série de leis que protegem, né? Leis de cibersegurança e leis como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção ao Dado, que garante a confidencialidade e a guarda de dados que são sensíveis, dados importantes, né, como o teu nome, informações médicas, informações trabalhistas, coisas do tipo. Outro desafio que a gente tem também hoje em dia é quebrar estereótipos, né? Eu diria que, se a gente fosse pensar nos bancos quando eles nasceram, né,
assim, mais de uma centena de anos atrás, o atendimento era super personalizado, né? Primeiro porque poucas pessoas tinham acesso a serviços bancários. E quem tinha o seu gerente que te acompanhava na tua vida, sabia dos teus hábitos de consumo, sabia como você gostava de investir, o que você tinha de patrimônio e tudo mais. Então, era uma relação muito pessoal ali. O que aconteceu com o tempo? Os bancos começaram a ser mais acessíveis para cada vez mais e mais clientes, né? Então, já é comum um banco grande ter 40 milhões de clientes. Se a gente for pegar bancos de varejo de volume, são números super comuns. E a gente começou a ter um problema ali. A gente tentou categorizar pessoas por idade, por região que mora, isso é o que acontecia, né? Então, pessoas que têm vamos supor aqui, entre 50 e 60 anos, tem nessa faixa aqui de renda, gostaria, por exemplo, de previdência privada. Isso aí poderia ser dessa forma, né? Só que o que aconteceu, né? Você tentou agrupar pessoas por tipo de produto. E o que a gente percebeu é que as pessoas não gostavam de, poxa, eu estou recebendo um produto que eu não gosto, na verdade, eu não quero esse tipo de produto, eu tenho um estilo de vida totalmente diferente. Então, hoje a gente está no momento de hiperpersonalização. Né? Como que eu reconheço o Fábio Margarito, do CPF e tal, o que ele gosta de fazer, qual que é a tendência de compra dele, no momento que ele está interagindo com o meu canal, né, que é como ele interage com o meu produto, naquele momento, o que eventualmente ele precisa que eu possa ajudá-lo. Eu trouxe até essa imagem desse, entre aspas, senhor, que se a gente fosse pensar, se alguém fosse só descrevê-lo, né, o cara tem 60 anos, está sentado, aparentemente tem uma boa renda, às vezes a gente nem sabe que por baixo desse terno, é um cara que curte esportes radicais e com certeza ele não está, às vezes, não está preocupado com previdência, ele está preocupado mais com seguro de vida do que qualquer outra coisa e mais pelos esportes que ele faz, né? A mesma coisa quando a gente viu, eventualmente, uma senhora oferecer hidroginástica, né? Poxa, ela gosta de coisas radicais, gosta de bungee jump, gosta de paraquedas, gosta de rafting, coisas do tipo, né? Então, eu acho que é um grande desafio a gente conhecer o cliente. Quando você tem um contato próximo, você acaba conhecendo, você tem relacionamento. Mas imagina 40 milhões, 50 milhões de pessoas, né? Como teus clientes, como que você individualiza cada um? Então, esse é um desafio que nós do setor financeiro, a gente tem e é muito forte. E um outro, que esse aqui é interessante também, né? É custo e receita. Imagine que você vai criar um super aplicativo aqui de contas digitais e você não vai cobrar taxa, você não vai cobrar nada, né? Você vai dar um cartão de crédito sem anuidade e tudo mais. Qual que é o desafio? Você tem toda uma infraestrutura para suportar isso, né? Você tem servidores, você tem links, você tem pessoas trabalhando, você tem ferramentas para prevenção à fraude, então isso tudo tem custo, né? Acho que o grande desafio é como que eu escalo neste modelo de negócio e, ao mesmo tempo, você consegue ter receita para pagar teus custos e, obviamente, ter lucro. Esse é um grande desafio que eu diria que todos esses bancos, neobancos, né, bancos digitais, eles enfrentam, né? Então, no primeiro momento, você traz muitos clientes, mas no segundo momento, você precisa pensar como que você gera valor também, né, para a organização. Então, acho que um grande desafio aqui é como você tem esse equilíbrio. Inovação, ele também é um assunto super importante. Então, você tem um produto que mantém a tua organização funcionando, né, paga as contas, né, tem rentabilidade e tudo mais. E eu falei para vocês que para uma empresa ela ser perene, ela precisa se reinventar o tempo todo, né, com novos produtos, serviços, entender o mercado, entender cliente e tudo mais. Então, você tem um desafio aqui de como cuidar a gente chama de cash cow, né, as vacas leiteiras, e como você gera novas ideias para ter novos produtos, para esses produtos serem um cash cow no futuro e você ter mais tempo para fazer isso, né? Ter uma cultura de inovação de verdade dentro da organização. E para você ter inovação, você precisa ter uma coisa fundamental, que é diversidade. Inovação, ela pode vir de várias formas, né? Pode vir de uma ideia que veio do zero, mas geralmente boa parte da inovação ela vem de combinação de ideias. E você não consegue ter ideias diferentes se dentro de uma organização você tem pessoas iguais.
Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero atender um público de comunidades. Como que você, branco, hétero, que mora em determinado lugar, você vai conseguir ter as experiências que aquela pessoa tem? Né? É difícil, né? Se você não tem as pessoas que desenvolvem aquele produto, que representam as pessoas de verdade que vão usar dentro da organização, você tem um problema danado, né? Você não consegue ter. Então, diversidade ela é importante por vários aspectos, né? O aspecto social, econômico. E é um desafio de todas as organizações, né? Como que você consegue ter representatividade para você criar produtos e serviços relevantes? Super importante. Eu diria que de todos os desafios, esse aqui, para mim, é o desafio mais importante. E, por último, concorrência. O que aconteceu mais ou menos de 2006 para cá? Em 2006, nasceu uma tecnologia chamada Cloud Computing. Foi desenvolvida lá pela Amazon, aproximadamente em 2005, para falar a verdade. Em 2006, ela começou a se popularizar. Naquele momento, ela era uma tecnologia emergente. A gente vai falar sobre o que significa uma tecnologia emergente. Na prática, o que ela fez? Ela possibilitou que pessoas com um monte de ideias legais pudessem provar hipóteses. Cara, eu acho que eu posso fazer investimentos de uma forma diferente. Eu acho que eu posso fazer pagamentos de uma forma diferente. Então, elas podiam testar sua ideia menor, ela não precisava ter data center, não precisava ter coisas fantásticas, e boas ideias acabavam prosperando. E quando uma ideia prospera, você começa a ter um monte de gente usando o teu produto, você precisa crescer. E essas tecnologias permitiam que isso fosse possível, né? Então, para vocês terem uma ideia, se você olhar só Brasil hoje, a gente tem próximo de 700 fintechs, né, que são empresas de tecnologia que prestam algum tipo de serviço financeiro, que olhando grandes bancos, né, como Safra, Itaú, Bradesco, Santander, elas tocam serviços e produtos que essas organizações têm. E eu acho particularmente muito legal ter a concorrência, né? Eu acho que essas empresas trouxeram um olhar diferente no atendimento do cliente e personalização, né? Usaram a tecnologia da melhor forma possível para atingir esses objetivos. Então, esse aqui também ele é um grande desafio para grandes instituições financeiras. Legal, Fábio, excelente. Então, acho que dando continuidade aí, você trouxe, né, esse panorama, né, da parte problemática e dos principais desafios de vocês, né? Então, super interessante. E aí, seguindo nessa lógica, né, pensando em todos esses desafios que vocês enfrentam, quais são os principais, né, tecnologias mais utilizadas dentro do mercado financeiro, né, atual, pensando em todas essas problemáticas e para resolver muitos desses problemas que foram citados? Show. Quando eu fui selecionar as tecnologias, eu diria que a gente tem dezenas de centenas de tecnologias diferentes, mas eu trouxe as principais. E aqui eu tive um olhar não só para bancos que nasceram agora, como a gente pode pegar o Banco Inter, é um exemplo de banco que nasceu agora, mas eu tive um olhar aqui também para os bancos que já existem há muitos anos, né? Em algumas décadas, para falar a verdade. Acho que a primeira tecnologia que as pessoas acham que é uma tecnologia antiga, e de fato ela já existe há algumas décadas, se não me engano o mainframe, ele nasceu ali na década de 60, ele é uma tecnologia que ela é utilizada até hoje. Eu diria para vocês que boa parte das transações de conta corrente que vocês fazem, boa parte passa por alguma dessas máquinas aqui. Para vocês terem uma ideia, ela tem é que é difícil ver proporção, mas ela tem um tamanho de uma geladeira. Se você abrir ela aqui, são vários filetes, né, que é como se fossem chapinhas onde você tem os processadores e tudo mais. Hoje, quem constrói isso é basicamente a IBM, e é ali que a gente roda programas de computador, normalmente construídos numa linguagem chamada COBOL. Então, ela é uma tecnologia que, por exemplo, a gente tem muito aqui, nosso conta corrente em mainframe, e ela responde a uma das coisas que a gente viu lá como desafio. Apesar de ser uma tecnologia dos anos 60, ela responde à questão do tempo, né, de disponibilidade, de segurança. A qualquer momento, uma máquina dessa consegue suprir tranquilamente volumes, né? Quando a gente pega grandes bancos, que eu acabei mencionando alguns, boa parte do processamento também acontece em mainframe. Então, ela é uma tecnologia. Qual que é o desafio que a gente tem com ela aqui? Boa parte dos desenvolvedores
eles já são mais sêniores, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade de formar novos profissionais. E nosso desafio como arquitetos e tecnologistas é como que a gente pode ir evoluindo esses sistemas para usar tecnologias mais modernas. Isso é uma coisa que demora muitos anos e talvez nem vale a pena em todos os casos. Então, é uma tecnologia super usada. Uma outra que a gente tem usado muito, especialmente para conseguir chegar no que o mainframe faz, que é a capacidade de processamento elástico, é o uso de nuvem. Então, o que a gente consegue com Cloud Computing? Enquanto o mainframe, às vezes, você tem que comprar uma capacidade de processamento, dependendo se você vai usar ela toda, Cloud Computing, ela trouxe uma coisa muito diferente para a gente, que é a capacidade de computação sob demanda. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma hipótese que eu quero criar uma conta digital, eu posso começar com 1.000 clientes e, eventualmente, eu posso chegar a 10 mil, 100 mil, 1 milhão. É uma tecnologia que possibilita, uma vez que você construiu um programa de computador para rodar nela, para você conseguir atingir esse objetivo. Então, aqui a gente usa muito desse tipo de tecnologia para a gente criar novos sistemas, para a gente poder estender sistemas que já existem e, eventualmente, também trabalhar em modelos híbridos, né? Parte do sistema está rodando em cloud, com uma capacidade da gente conseguir rodar esse sistema em mainframe também. Então, quando vocês olham um aplicativo que você tem uma experiência super digital, uma abertura de conta digital, ali é uma jornada que você passa por componentes de cloud computing, mas também você passa por componentes de mainframe. E a gente usa, às vezes, alguns truques ali para ter esses dois mundos. Então, um truque que a gente costuma usar bacana, e o truque não é uma coisa ruim, tá? É uma coisa para a gente usar o melhor dos dois mundos. Se você tem um extrato da tua conta corrente, eu não preciso, eventualmente, deixar todo o extrato da sua corrente no mainframe. Eu posso pegar e guardar uma cópia desse extrato, por exemplo, num cloud computing, obviamente seguro, com dado protegido e tudo mais. É o dado mais próximo de você para ele chegar mais rápido e, ao mesmo tempo, por um custo menor. Ou seja, eu vou aproveitando o melhor dos dois mundos. Então, foi uma tecnologia que ela era emergente, agora vamos definir tecnologia emergente. A gente chama de tecnologia emergente toda e qualquer tecnologia que pode ter um super impacto entre 5 e 10 anos. Então, geralmente, é uma definição aceita. Então, quando a gente olhava Cloud Computing em 2005, ele era emergente e ele se provou uma tecnologia fantástica. Eu acho que ela é uma das grandes revoluções que a gente teve em boa parte das indústrias, né? Especialmente aqui, indústria financeira e indústria do varejo. Outra coisa que, para a gente, foi uma revolução, e ela está linkada com as coisas que a gente falou, é o conceito de APIs. É difícil, às vezes, explicar API num termo bem técnico, mas vamos falar de uma forma muito lúdica, né? APIs são serviços que a gente provê para alguém. Então, pegando um exemplo aqui, bem lúdico aqui da Raquel, do barista da cozinha. Então, imagina que a Raquel, ela quer um bolo de milho, né? Então, ela vai lá e pede um bolo de milho aqui para o barista. O que o barista faz? Não é ele que vai fazer esse bolo de milho, mas ele entende o pedido dela. E como que ela sabe que tinha um bolo de milho? Ela recebeu um cardápio. Então, ela olha o cardápio, quer um bolo de milho. Esse cardápio a gente chama do método, né? Que é o contrato entre ela e o barista, que é o pedido. O que o barista faz? Ele vai lá na cozinha e pede para alguém preparar um bolo de milho para ela. Assim que ele prepara, devolve o bolo de milho e a Raquel fica aqui super feliz. Então, uma API, ela é o barista. Ela é quem faz a comunicação de alguém que precisa de alguma informação com algum sistema. Então, trazendo um exemplo mais prático, eu estou num aplicativo de celular e eu quero olhar meu extrato dos últimos 7 dias. Eu peço para uma API que ela chama extrato. O que ela faz? Ela vai lá no sistema de conta corrente, recolhe todas as informações que estão alinhadas com o meu pedido e devolve para mim. Por que isso daqui é uma tecnologia para a gente super importante e inovadora? Porque a API, ela virou um grande encanamento mundial. A gente enxerga que no futuro, os bancos vão precisar prestar todos os serviços, né? Então, imagina que você pode pegar o exemplo, Magazine Luiza, e ela quer ofertar cartão de crédito. Magazine Luiza não faz cartão de crédito, né? Ela não é uma financeira, não é uma adquirente, ela é uma varejista. Mas por que a partir do site dela alguém não pode pedir um cartão? Então, ela pode
acionar APIs, né? Então, a Raquel aqui seria Magazine Luiza, APIs, por exemplo, do Safra, para emissão de um cartão, para pagamento de uma fatura, coisas do tipo. E a mesma coisa a gente, como banco, poderia, dentro, por exemplo, de uma jornada de financiamento imobiliário, em algum momento, ofertar algum seguro residencial. E eu não necessariamente preciso ter seguro residencial aqui dentro do Safra. Eu posso ter uma empresa que presta serviço residencial que entrega uma API para emissão de seguro residencial. Então, isso é uma das vantagens de a gente utilizar a API. Eu deixei um vídeo aqui na sequência que ele conta uma história muito parecida com o que eu falei aqui, que dá um pouco mais de clareza do que seria uma API. Então, APIs é um tipo de tecnologia que a gente usa muito no setor financeiro para a gente conseguir criar esses modelos de ecossistemas. Se puderem passar o vídeo, eu agradeço. Valeu. Connectivity is an amazing thing. By now, we're all used to the instant connectivity that puts the world at our fingertips. From desktops or devices, we can purchase, post, pin, and pick anything, anywhere. We are connected to the world and each other like never before. But how does it happen? How does data get from here to there? How do different devices and applications connect with each other to allow us to place an order, make a reservation, or book a flight with just a few taps or clicks? The unsung hero of our connected world is the Application Programming Interface, or API. It's the engine under the hood and is behind the scenes that we take for granted, but it's what makes possible all the interactivity we've come to expect and rely upon. But exactly what is an API? It's a question everyone asks. Okay, not really, but we're glad you did. The textbook definition goes something like this. In computer programming, an application programming interface, API, is a set of routines, protocols, and tools for building software applications. An API expresses a software component in terms of its operations, inputs, outputs, and underlying types. Okay, to speak plainly, an API is the messenger that takes requests and tells a system what you want to do, and then returns the response back to you. To give you a familiar example, think of an API as a waiter in a restaurant. Imagine you're sitting at the table with a menu of choices to order from, and the kitchen is the part of the system which will prepare your order. What's missing is the critical link to communicate your order to the kitchen and deliver your food back to your table. That's where the waiter, or API, comes in. The waiter is the messenger that takes your request or order and tells the system, in this case the kitchen, what to do, and then delivers the response back to you, in this case, food. Now that we've whetted your appetite, let's apply this to a real API example. You're probably familiar with the process of searching for airline flights online. Just like at a restaurant, you have a menu of options to choose from. A drop-down menu in this case. You choose a departure city and date, a return city and date, cabin class, and other variables. In order to book your flight, you interact with the airline's website to access the airline's database to see if any seats are available on those dates and what the cost might be based on certain variables. But what if you're not using the airline's website, which has direct access to the information? What if you are using an online travel service that aggregates information from many different airlines? The travel service interacts with the airline's API. The API is the interface that, like your helpful waiter, can be asked by that online travel service to get information from the airline system over the internet to book seats, choose meal preferences, or baggage options. It also then takes the airline's response to your request and delivers it right back to the online travel service, which then shows it to you. So now you can see that it's APIs that make it possible for us all to use travel sites. The same goes for all interactions between applications, data, and devices. They all have APIs that allow computers to operate them, and that's what ultimately creates connectivity. So whenever you think of an API, just think of it as your waiter running back and forth between applications, databases, and devices to deliver data and create the connectivity that puts the world at our fingertips. And whenever you think of creating an API, think MuleSoft. Beleza. Muito legal, Fábio. Compartilhando aqui de novo. Bem. Vocês sabem que coisas ao vivo são diferentes, né? Então, eu tinha uma versão aqui cheia de livros para apresentar para vocês, eu estou pegando ela de volta, para não ter prejuízo aqui para todo mundo. Então, vamos lá. Vamos lá. O importante é ter as dicas, as recomendações. O importante é as dicas.
Eu só vou dar um passinho atrás. Quando eu falei lá sobre os desafios, eu gostaria de deixar a indicação aqui de 3 livros. Esses livros são do mesmo autor, que é o Banking 2.0, 3.0 e 4.0. O autor ele tem um olhar aqui sobre o que era o banco e como os bancos deveriam ser daqui para frente. A última versão desse livro é a versão 4.0, que é o Banking Everywhere, Never at the Bank. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Os bancos, talvez, no futuro, não vão ser instituições, eu quero fazer no serviço bancário, eu vou a um banco. Ele vai estar empremiado em todas as nossas jornadas, né? Então, as pessoas, elas terão banking, mas não necessariamente elas irão a banco. Esses 3 livros são muito bacanas, né? Dão muito insights. E quando você começa a ler esse 2.0, né, como que o comportamento do consumidor e a tecnologia vão mudar o futuro dos serviços financeiros, quando ele escreveu, se a gente for olhar agora, muito do que ele tinha previsto aqui são coisas que estão acontecendo. Então, são livros super legais para vocês lerem. Outra dica aqui para vocês, bem bacana, é do Chris Skinner. Ele é um dos grandes autores que fala sobre o futuro dos bancos, do mundo digital. Tem o site dele aqui, o thefinancer.com, e tem os livros aqui, alguns desses livros estão até traduzidos para o português, mas vocês acham muitos vídeos do Chris Skinner no YouTube, você consegue colocar tradução simultânea em português, tem bastante conteúdo legal, né, principalmente quando a gente fala esse é um cara mais do futuro, né, de futurologia aqui, do sistema financeiro. Então, super aconselho aqui a leitura desses livros. Bom, vocês viram o vídeo da API? Acho que ele trouxe de forma ainda mais lúdica do que seria uma API, de como elas funcionam. E por que essas APIs são importantes? Eu trouxe um desenho muito legal aqui. Isso aqui é um desenho de Singapura. Eu diria que Singapura é um país que ele se modernizou absurdamente nos últimos anos, e eles têm implantado muito forte o conceito de open banking, né? De você ter serviços financeiros abertos e que outras empresas podem consumir esses serviços. Então, qual é a visão deles, né? Por que o desenho é legal? Você olha aqui os bancos, né? Bancos dificilmente deixarão de existir, né? Você precisa dar crédito, você precisa fazer pagamentos e tudo mais. Mas o que impossibilitaria você de ter outras empresas, que aí você olha lá em cima, trabalhando num modelo de ecossistema? Então, eu sou uma empresa, como eu falei para vocês, de varejo. Por que eu não poderia ofertar na jornada de compra de um produto, se o cliente eventualmente não tem o valor inteiro, de entregar um crédito direto ao consumidor? Ele não precisa, às vezes, nem saber se aquilo é Safra, se aquilo é Itaú, Santander. Tem uma parceria daquela empresa com o banco, que ela consome uma API do seu banco e vai lá e entrega. Então, os bancos vão poder ter vários papéis, né? Eles podem ser os donos da jornada, participar de outras jornadas. Por isso que APIs são super importantes. E quando a gente olha as APIs, elas seriam essa camadinha aqui do meio, né? Então, você tem os serviços financeiros, que expõem APIs, né? Que vocês viram anteriormente, de crédito, de pagamento e tudo mais. E você poderia ter empresas aqui, porque não as próprias fintechs, consumindo esses produtos e serviços, e no final o que a gente quer fazer é dar uma experiência muito diferenciada para os nossos clientes. Esse seria, acho que, o grande objetivo que toda organização deveria ter. Tinha um outro desafio que eu falei para vocês lá no começo, que é hiperpersonalização. Qual que é o grande problema de você pegar o Fernando aqui de exemplo, de entregar o melhor produto e serviço para o Fernando? Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que consumir muito dado. Se eu não consigo ter contato com as pessoas no dia a dia, eu preciso ter muita informação. E não necessariamente essa informação vem do mesmo lugar, e não necessariamente essa informação é tudo organizadinha. Eu posso ter dado vindo de uma rede social, que o Fernando está navegando lá, está consumindo, poxa, ele está vendo produtos de investimento, né, livros de investimento. Às vezes, eu quero entender que tipo de produto e serviço que ele consumiu aqui da organização. Pode ter sido um post dele no Twitch fazendo uma reclamação. Enfim, tem muitos dados e esses dados eu preciso capturar. Esse grande volume de informações é o que a gente chama de Big Data. Sendo muito simplista, eu estou sendo bem leviano aqui com a definição de Big Data. Ele é muito mais do que isso. Mas você pode entender que é uma quantidade absurda de dados
que não necessariamente estão estruturados e você precisa conseguir armazenar. Então, existem tecnologias específicas para isso. Nem todo banco de dados que existia é capaz de comportar esse volume de informações. Bom, uma vez que você tem o Big Data, que são essas informações armazenadas, você precisa organizar, que é o que a gente chama de Analytics. Eu organizo essas informações de forma um pouco mais coesa, eu acho que esse desenho aqui foi super feliz, para a partir daí você conseguir tomar decisões. Qual que é a grande diferença que a gente tem hoje em dia? Como a gente tem a nuvem, que eu falei para vocês lá de 2006, ela tem uma capacidade absurda de processar dados, e de forma muito rápida. Então, eventualmente, você consegue tomar essas decisões, às vezes, no momento de navegação do teu cliente dentro do teu site. Vamos pensar num banco aqui. O Fernando está lá dentro do banco, aí ele está dando uma olhada no extrato, eventualmente eu sei que ele está interessado em viajar, por que naquela janela de tempo eu não consigo ofertar, por exemplo, um seguro viagem, né? No caso, para você ter algum tipo de rentabilidade ou uma conveniência. Porque você vai viajar, ó, você tem o teu cartão ele é internacional. Como ele é internacional, você precisa habilitar ele aqui pelo período que você vai viajar. Então, você começa a ajudar a partir dos dados a dar uma experiência muito diferente e que resolve também aquela questão do tempo, né? Das pessoas conseguirem se encantar com o teu produto e conseguir resolver o problema dela super rápido. Então, Big Data e Analytics são tecnologias presentes. Eu não consideraria mais como emergente, porque hoje elas entregam valor de verdade para as organizações e é algo que a gente usa muito nos dias de hoje. Excelente, Fábio. Antes da gente continuar, a gente tem algumas perguntinhas. Natan? Olá, Fábio. O pessoal mandou várias perguntas aqui no chat do Facebook, e a primeira seria do Arthur Carvalho, em que ele pergunta que algum dos grandes problemas que as instituições financeiras enfrentam hoje em dia são operações complexas com diversos gargalos de custos. E enquanto você é superintendente de TI, busca reduzir esses custos e ainda assim aumentar a personalização do atendimento dos clientes do Banco Safra. Sim, eu falei para vocês lá de mainframe, né? Então, imagina que uma organização do tamanho da nossa e do tempo que a gente tem muitos sistemas, pra vocês terem uma ideia, a gente deve ter aqui por volta de uns 400 ou 500 sistemas. E são sistemas que foram construídos há muitos anos atrás, né? Que tem um custo para manter esses sistemas, para dar manutenção e tudo mais. Então, quando você tem um produto ou serviço que ele roda num sistema desse, boa parte, às vezes, da rentabilidade ou da experiência do cliente, ela pode ser afetada. E a gente, como tecnologia, eu até gostaria de falar que eu acho que a responsabilidade, a gente sempre conversa aqui, a responsabilidade é de todo mundo que participa da cadeia. Então, que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela pode trazer um custo maior se ela está defasada, ela é um grande driver de inovação para baratear muitos custos, né? Então, o que a gente precisa sempre fazer? Dar uma olhada na jornada do cliente, ver onde essa jornada tem atrito, tem problemas, pode ser questões do produto não atender a pessoa, de não ter a velocidade necessária, e a partir daí, você fazer reengenharia dos teus processos, né, entendendo de fato o que o cliente precisa, e fazendo modernização das tecnologias que suportam aquele processo de negócio. E como a modernização, por exemplo, usando cloud computing, você consegue ter reduções relevantes de custo na hora de prestar um serviço para o teu cliente, né? Ser mais rápido, mais personalizável. Cloud Computing, por exemplo, possibilita a gente conseguir utilizar dados para dar uma experiência diferente. Então, sim, você tem razão, é um desafio que organizações como a nossa, que já existe há algum tempo, a gente passa por todo dia, mas é um desafio que a gente gosta muito, né? Então, acho que eu diria que é o nosso motivo de existir aqui é como que a gente consegue viabilizar uma estratégia de negócio, né? Para conseguir trazer uma super experiência para o cliente e, ao mesmo tempo, um balanço positivo para a organização. Excelente, Fábio. Natan? Obrigado, Fábio, pela resposta. E, assim, já tem uma outra pergunta que eu acho que vai um pouco na linha dessa, em que o Matheus perguntou o seguinte: é preciso ter esses equipamentos de mainframe em cada agência ou eles suportam usuários de mais de uma agência? Eles suportam usuários de mais de uma agência. Imagine que os mainframes, eles ficam num carinha chamado data center, que são grandes espaços físicos onde você tem essas máquinas com segurança física, né? Não é qualquer pessoa que entra, geralmente é com biometria e tudo mais, ficam dentro de prédios com segurança
segurança física mesmo, né? Pessoas que tomam conta, refrigerados, né? Porque eles precisam trabalhar a baixa temperatura. E as agências se conectam nesses mainframes através de links pela internet, links seguros pela internet. E ele atende, sim, milhares de clientes. Pra vocês terem uma ideia, uma máquina dessa aqui, uma só, ela atende muito fácil o processamento de conta corrente de mais de 1 milhão de clientes com tranquilidade. Caramba. É bastante coisa. Legal, Natan, acho que vamos dar uma seguradinha aí nas perguntinhas, vamos continuar aqui os nossos tópicos. E aí, para agora, Fábio, eu queria perguntar para você quais são, né, as tecnologias emergentes ali no mercado financeiro e como elas impactam na evolução dos serviços financeiros. E acho que um ponto importante também em toda essa evolução é qual é o papel do blockchain. Então, aí um combo para perguntinhas quentes. Muito bom. Enquanto a gente falou aqui de tecnologias que já estão e a gente já aproveita o benefício dela, tem as tecnologias emergentes. São aquelas tecnologias que vão ter potencial para mudar, né, como a gente atende os nossos clientes de um jeito super diferente. São várias também, tá? A gente pode falar de realidade aumentada, tem um monte delas. Eu coloquei algumas que hoje estão mais palpáveis, assim, são mais fáceis até para a gente poder dar exemplo. Uma delas é um conjuntinho aqui, que são chatbots e inteligência artificial. Chatbots são aqueles robozinhos que interagem com vocês, seja por telefone, seja pelo teu aplicativo, que você converse e ele vai te respondendo coisas ali, vai te ajudando. Por que a gente considera ele uma tecnologia emergente, não uma tecnologia plena? Porque a gente está aprendendo a usar ela, né? E essas tecnologias estão se desenvolvendo. Quando a gente fala especificamente aqui sobre inteligência artificial, ela é uma área de conhecimento muito ampla. Eu trouxe alguns exemplos aqui do que a gente, quando a gente fala de inteligência artificial, onde ela se encaixa. Uma delas aqui é o Language Processing, né? O que significa isso? É a capacidade que o computador tem de entender o que você está falando, entender as nuances da língua, tom, gírias e tudo mais, né? Então, ele conseguir entender o que você está falando para depois usar essa informação e tomar algum tipo de decisão. Aí a gente tem uma outra aqui indo nessa linha, que é o speech, né? Como que você transforma texto em fala, né? Então, alguém coloca um texto, transforma em português ou inglês, ou vice-versa. Alguém está numa URA, está conversando, e eventualmente você precisa guardar aquela informação para auditoria ou para ir processando para saber qual o produto ou o serviço o cliente precisa. Uma outra super bacaninha aqui, de reconhecimento de imagem. Aqui a gente pode falar como que eu consigo saber que tem um gato numa tela, né? Ou como que eu consigo saber que aquela pessoa que está abrindo uma conta corrente é ela mesma e não é uma foto, né? É um tipo de tecnologia para fazer isso. Os robozinhos, né, que eles conseguem entender o que precisa fazer e vão se adaptando se alguma coisa muda. Então, eu diria que inteligência artificial é tudo aquilo que ele consegue ter uma capacidade de aprender. E esse ramo aqui a gente fala de 2 tipos de aprendizado, né, supervisionado e não supervisionado. Supervisionado é quando alguém vai falando, nossa, tá errado, você tá certo, e não supervisionado é que ela vai aprendendo consigo mesmo. A gente tem exemplos muito legais aqui que a gente usa já no Safra. Eu falei para vocês que as pessoas, elas precisam otimizar o tempo delas, né? Então, uma das coisas que no passado que muitos odiavam é ter um problema e ter que ligar e passar por várias etapas até chegar no lugar, aí a pessoa queria entender o que ela tinha de problema, passar para outra, ela repetir e tudo mais. Hoje a gente consegue usar chatbot, né, para entender o que você está falando, do jeito que você fala, e conseguir buscar qual que é a melhor solução para o teu problema. Isso é uma coisa que está em evolução ainda, tá? Então, vocês vão, às vezes tem chatbot que ele aprende com você, ele te dá boas respostas, e tem alguns que ele não entendeu o que você queria e ele começa a fazer outras perguntas ou te dá uma série de opções. Mas a gente acha que é uma tecnologia que tem muito potencial. Quem tiver curiosidade, depois procurem no Google, é um vídeo que um robozinho desses, ele se passa por uma pessoa para fazer um agendamento num cabeleireiro, né? E é engraçado que a pessoa do outro lado não percebe que é um robô. Vocês perceberem qual que é o nível que a gente já está chegando com esses algoritmos. Então, é uma tecnologia que a gente olha o tempo inteiro, a gente tem hoje nos nossos canais
para conseguir responder boa parte das perguntas e dúvidas que um cliente tem no uso de algum produto e serviço. Uma outra tecnologia que a gente considera aqui também como uma tecnologia emergente, RPA, né, Robot Process Automation, o que a gente busca aqui é tirar pessoas de atividade que agregam muito pouco para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar, eu tenho uma hipótese que eu vou colocar, se eu colocar um produto, fizer uma propaganda e der o direito à pessoa a um cashback, eu dou dinheiro de volta se ela aderir a algum produto ou serviço, eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter muito mais clientes digitais para a gente. Então, o que isso envolve, né? Oferecer um produto e se a pessoa aceitar aquele produto, você em algum momento faz um cashback. Então, eu tenho que ter algum lugar para armazenar essas escolhas da pessoa por aquele produto e depois eu preciso fazer o crédito em conta corrente para ela. Se eu quero provar uma hipótese, se eu fizer um sistema complexo para responder isso, às vezes eu vou demorar muito tempo para desenvolver e chegar lá no final e descobrir que eu investi muito para pouco retorno. Então, eu poderia pensar no MVP, né, que é um produto mínimo viável, né, algo mínimo para testar aquela hipótese. Que eu poderia, sim, capto o que a pessoa escolheu e alguém manualmente vai lá e faz o crédito na conta corrente. Aí envolve uma tarefa manual, tá? Não é bem uma regra de negócio, mas envolve uma regra manual que alguém vai ter que fazer. Imagina se começar a aumentar a quantidade de pessoas que aceitam aquele teu produto ou serviço. Então, o que você normalmente pode fazer? Você pode usar uma técnica de Robot Process Automation. São sistemas que são capazes de... ele consegue fazer atividades que você faria como um ser humano. Ele consegue entrar no sistema, logar, ele consegue pegar o dado, aí depois ele abre uma outra tela, coloca outro tipo de informação. Então, a gente acha que esse é um tipo de tecnologia que ela é uma tecnologia emergente, porque ela está amadurecendo a cada dia. Inclusive, estão colocando técnicas de inteligência artificial para que ela possa se adaptar. Então, imaginem o seguinte, você tem um sistema, um robozinho que vai numa tela e essa tela tem 4 campos. Aí tem um campo nome, tem um campo endereço e tem um campo valor, por exemplo. Vamos supor que algum desenvolvedor mudou o nome do campo de nome para name ou qualquer outra coisa. Hoje, essas tecnologias você tem que ir lá e reconfigurar. Com inteligência artificial, ela poderia perceber novos padrões e adaptar o robô. Então, a gente acha que isso aqui é uma tecnologia que traz muito valor e é uma tecnologia que a gente usa no que a gente chama de atividades de back-office, né? Uma outra tecnologia, na realidade é um conjunto de tecnologias, são plataformas de experiências digitais. Falei para vocês da super personalização, né? Como que eu acompanho a vida de um cliente, as coisas que acontecem com ele, eu me adapto aos momentos de vida e tudo mais. Então, existem tecnologias que fazem isso, a gente chama isso de plataformas de experiências digitais. O que essas tecnologias são? É um conjunto delas, né? Ela tem capacidade de receber os dados, que a gente chama de ingerir os dados, trabalhar com essas informações, organizar essas informações, relacionar essas informações com o cliente, saber qual foi a reação dele a produtos e serviços que a gente colocou, entender o momento de vida, isso tudo a partir de dados. Então, eu diria que é uma plataforma que ela trabalha essencialmente com informações. A grande sacada é como que você transita essas informações e usa essas informações no momento correto. No mercado existem algumas plataformas, né, que são grandes conjuntos de componentes. Acho que plataformas conhecidas de grandes empresas de tecnologia, né, Oracle, Adobe, são exemplos de empresas que provêm esse tipo de plataforma, e elas são ativos extremamente importantes para as organizações, para você conseguir dar uma experiência diferenciada, né? Você saber que aquela senhora lá, ela não é uma senhora comum, né? Ela gosta de esporte radical, vai em academia e tudo mais. E aqui entra o blockchain, né? O famigerado blockchain. E esse aqui eu acho que vale a gente dedicar um capítulo todo especial, né? Ele é uma tecnologia emergente na nossa visão. Se você pegar alguns estudos do Gartner, o Gartner, depois joguem no Google lá, né, blockchain mais Gartner mais Future of Blockchain, né, o futuro do blockchain. Estima-se que a gente está falando de mais de 300, que isso daqui pode gerar mais de 300 bilhões de dólares, né, entre 2025 e 2030. Então, é uma tecnologia que as empresas hoje estão experimentando para entender qual é o potencial dessa tecnologia. Então, vamos entender o que é o blockchain, né? O blockchain, ele nasceu ali com a questão do Bitcoin. Acho que o Bitcoin, acho que todo mundo ouviu, que é uma criptomoeda, né?
uma moeda que não existe fisicamente, ela é uma moeda digital. E para uma moeda ser confiável, pensando no modelo tradicional, né, você precisa ter um lastro, né, ela precisa representar, normalmente ela representava alguma coisa física, ela deveria ser escassa, né, porque tudo que é escasso tem valor. E o que tentaram fazer, né, com o Bitcoin? Eles trouxeram esses conceitos para o mundo digital. Então, o que ele precisava? Ter escassez, ou tem que ser difícil ter essa moeda, e ela tem que ser super confiável, né? Como que você tem confiança? Ou mais de uma pessoa falando que aquilo está ok, ou você tem uma unidade central regulando ela. Então, por exemplo, o Banco Central, ele é uma dessas unidades centrais que regulam, por exemplo, as moedas. Tudo bem? E aí conseguiram trazer isso aqui de uma forma totalmente centralizada, né? E aí nasceu o blockchain. Então, blockchain é uma tecnologia que ela garante a confiabilidade das informações. Por que é blockchain? São blocos que estão ordenados um após o outro, né? Então, vamos pegar o desenho aqui, vamos entender. Então, isso aqui é uma transação transmitida numa rede. O que é uma rede peer-to-peer? Entre duas pessoas. Então, vamos supor que eu quero transferir um dinheiro ali para o Fernando. Então, eu tenho a minha carteira, tenho as minhas moedinhas aqui, e eu quero transferir para a carteira do Fernando. Então, o que eu faço? Eu faço um pedido de transação numa rede, e essa rede é o blockchain. Então, ele monta um bloquinho onde vão ter todas as transações de um período de tempo. Vamos supor aqui que são as transações de 10 minutos. Tem o dinheiro, tem a moedinha que eu transferi para o Fernando, mas pode ter moedas que a Cris transferiu para mim também. Então, isso fica tudo num bloquinho. Como que eu garanto que isso aqui é confiável? Eu passo para muitas pessoas validarem se aquilo é confiável. No mundo digital, é através de contas matemáticas, né, que eles vão fazer isso. E aí, eu espero a resposta de todas as pessoas. Então, vamos supor que tem uma pessoa no Japão fazendo as continhas, tem uma pessoa na Alemanha fazendo as contas, tem uma pessoa no Brasil fazendo as contas, tem uma pessoa na Nova Zelândia fazendo as contas. Então, quando 50% dessas pessoas mais um retorna a informação e todas são iguais, eu falo, cara, agora eu confio que foi feito tudo bonitinho nesse momento. Aí eu pego esse bloquinho e encaixo ele na rede de bloquinhos. E assim vai acontecendo. E no caso do Bitcoin, esse trabalho que as pessoas têm de validar se aquele conjunto de transações está ok, é o que eles chamam de mineração. E é trabalhoso fazer isso, tá? Porque é basicamente criptografia, custa processamento de vários computadores aqui. E quando alguém faz e ganha, é o que faz primeiro, ele ganha uma quantidade de moedinhas. Então foi assim que o Bitcoin ele gerou o esquema de escassez. Ele não libera moedas de forma fácil, e a cada X tempo vai se tornando mais difícil ter mais moedas, né? Então vamos supor que no ano 1 se ganhava 10 moedas para você fazer uma mineração, né, que é cuidar desse bloquinho. No ano 2 eram 5 moedas, no ano 3 vão ser 3 moedas, no ano 4 vão ser 2 moedas, por aí vai. Então ele garantiu que existia escassez e o Bitcoin vai ter uma hora que ele vai acabar. E uma vez acabando a capacidade de gerar novas moedas, vai ser através da troca de moedas entre as pessoas que as transações vão acontecer. E aí, uma vez que ele colocou aqui nessa rede, o processo ele vai se repetindo. Essa técnica de validar transações e colocar numa rede, que são esses vários bloquinhos, isso aqui é o tal do blockchain. Por que ele é importante? Por que ele é tão transformador? Né? Vamos desvincular da questão do Bitcoin, que eu garanto ter confiabilidade em tudo que está aqui. Eu vou fazer uma outra analogia. Imaginem uma folha de caderno com várias linhas. E cada linha daquela é um bloco, que é esse bloquinho que o cara fez. Então vamos pensar que tem uma transação por cada linha. Eu transfiro dinheiro para o Fernando, na outra linha o Fernando transfere dinheiro para a Cris, numa outra linha uma pessoa X transfere dinheiro para mim. Ele tem uma sequência. Para a primeira linha estar encadeada com a segunda, ele cria uma chavinha ali, que é um código. Para a segunda linha estar encadeada com a terceira, tem um outro código, que depende do primeiro código. Então, cada vez que alguém validou, colocou na caixinha, passou para o próximo, um código acaba dependendo do outro. Então, se torna impossível que alguém vá lá na linha 2 e mude alguma informação. Porque se ela mudar a informação, na hora que você for validar o código da última linha,
ele não vai bater. Aí você fala, cara, isso aqui foi fraudado, então não tem como fraudar. Ou seja, eu tenho um monte de aplicabilidades pensando em blockchain para o futuro, não só do mercado financeiro, como qualquer outro. Às vezes a gente chama lá o blockchain, aquela tecnologia de distributed ledger, né? Que é esse livro Razão que eu falei para vocês, que é onde você vai marcando todas as transações na linha do tempo. E eu posso usar isso aqui num monte de coisa. Imaginem que uma aplicabilidade interessante poderia ser uma identidade digital. Então vamos supor que o Brasil e os bancos falam, cara, eu não quero ter um login em todos os... Eu quero ter uma identidade digital única, onde a pessoa com os dados dela pode entrar no serviço do governo, pode abrir uma conta em banco e tudo mais. Imagine se você pudesse ter um lugar onde armazenar essas identidades de uma forma segura, que é o blockchain, né? Então seria impossível alguém entrar lá e... Imagine que alguém pegar teu RG e rasurar. Não dá. Porque se alguém fizer aquilo ali, a informação não vai bater e eu não vou deixar aquela pessoa entrar no meu produto ou serviço. Vamos pensar em antifraude, que é uma das coisas que tem a CIP. A CIP é uma empresa que o que ela faz basicamente? Ela registra título, ela registra muitas transações que os bancos fazem e ela deixa registrado lá para ter um lugar onde outros bancos podem verificar aquela informação. Ela está criando um modelo usando o blockchain, onde os bancos podem compartilhar casos de fraude. Aconteceu uma fraude com um cliente tal, isso daqui é uma fraude. Imagina que outro banco eventualmente vai conceder um crédito ou fazer alguma transação financeira, ele poderia ir lá no blockchain, ele confia, né, que toda a informação que está lá, mais de 50% da rede falou que ela está beleza e ela é confiável, aí ele vai lá e fala, cara, puxa, é um caso de fraude, então eu não vou conceder esse tipo de coisa. Imaginem também, vamos pensar no dia a dia de vocês, né, você faz um contrato de locação. Então, você tem como que funciona um contrato? Tem um conjunto de cláusulas. Imagine se essas cláusulas pudessem ser executadas de verdade. Então, vamos supor que você faz um contrato de aluguel e chega depois de um ano, aquilo precisa ser corrigido pelo IGPM. Como que a gente faz hoje, né? Você faz um documento, assina, vai no cartório, tem uma imobiliária envolvida e tudo mais. Aí, quando chega lá depois de um ano, aí quem que faz isso? A imobiliária olha lá o contrato, conversa com o inquilino, com o proprietário, combina um novo valor e tudo acontece. Olha o tanto de papel que envolve, pessoas, imobiliária. Imagine se esse contrato ele fosse digitalizado. E na hora que chegasse um ano, automaticamente, ele alteraria a transferência da pessoa para você com o adicional do IGPM. Isso aqui a gente chama de smart contracts. E para eu ter confiança nesse contrato, hoje você usa um cartório. Imaginem que ele poderia estar no blockchain, que na hora que foi feito o contrato, uma série de participantes de uma rede de blockchain validou, falou, cara, ele é confiável, então, quando acontecer o que precisa acontecer na cláusula, eu vou executar e tudo bem. Eu tenho uma outra coisa que eu poderia usar, score de crédito. As empresas dão crédito para a gente baseado na nossa, né? Por exemplo, lá o cadastro positivo do Serasa. Hoje, o Serasa é esse local onde você tem as informações sobre comportamento de pagamento. Imagine se você tivesse uma rede de blockchain que teria um monte de instituições participando, incluindo nessa rede o que foi acontecendo com aquele cliente, todo mundo podendo consultar. Como que eu garanto a confiabilidade? Eu tenho vários participantes nessa rede que validam aquela informação. Se 50% mais um validar e a informação, a saída for consistente, significa que aquele é um bloco válido, eu vou lá, coloco no blockchain. Então, isso é brutal a quantidade de casos de uso que a gente pode ter, né? Qual que é a grande dificuldade? Aí você pergunta, por que o negócio não está acontecendo na velocidade que a gente imagina? Acho que uma das coisas é que quando você fala de uma rede descentralizada, que você não tem um banco central, você não tem um cartório e tudo mais, você pode gerar insegurança, né, dos órgãos públicos e tudo mais. Então, questões regulatórias são muito fortes nesse sentido. O que eu pessoalmente acredito? Banco central, lugares que fazem regulação de cartórios, SUSEP, no caso de seguros de imóveis, seguros em geral, perdão, e provavelmente eles vão ser nós de redes de blockchain também para garantir confiabilidade. E essa é uma tecnologia, se a gente for olhar futuro,
Hoje a gente teve um grande passo que é o Pix, né? A partir de segunda ele começou muito forte. A gente começou um processo de digitalização, né, de eliminação do papel moeda, né, do dinheiro rápido, em até 10 segundos. A gente acredita que num futuro, a gente não consegue precisar quantos anos, talvez a própria moeda do jeito que a gente conhece hoje não existe, né? Então você vai ter moedas digitais. E o blockchain ele vai ser extremamente importante para garantir a geração de novas moedas e confiabilidade, né? Questões de otimização de processo, dei um exemplo para vocês de cartório, de crédito, como chama, de aluguel, que você faz contrato de aluguel. Olha o tanto de documento, né? Com smart contract mais blockchain, isso elimina. Então a gente vai eliminar, tem uma questão de eliminar papelada, otimização de processos, pagamentos geograficamente distantes, né? Como que o Brasil pode confiar numa transferência de dinheiro para a Alemanha? Eu poderia ter redes de blockchain com um monte de gente participando e garantindo que é confiável aquela transação. Então, acho que as oportunidades aqui são infinitas e eu acredito muito no estudo do Gartner quando a gente fala de um mercado potencial de 300 bilhões. Aí, como que os bancos no Brasil vêm lidando com isso? Eu diria que todo mundo tem experimentado o uso da tecnologia e explorando potenciais. Eu cheguei a participar de instituições que no começo a gente começou validando um negócio muito simples. Não sei se vocês já receberam, no passado acontecia muito isso, a gente recebia em casa boleto de assinatura de revista. Cara, e às vezes eu nem tinha pedido nada, algum infeliz foi lá, gerou um boleto e mandou para casa, e às vezes você sentia na obrigação, acabava pagando. Então, eu lembro que a gente fez um exercício com blockchain de só emitir boletos se uma outra organização falou, cara, de verdade eu pedi e o cliente aceitou. Então eu olhava por uma rede blockchain se tinha tido aquele aceite, aí a partir daí eu como banco emitia um boleto. Mas a gente pode pensar em muitos outros casos de uso que seriam extremamente relevantes aqui com blockchain. Excelente, Fábio. A gente tem muitas perguntas. Esse é um assunto legal. Ele é difícil de entender, é difícil de explicar. Espero ter atingido o objetivo aí com vocês. Manda aí. Se quiserem fazer pergunta, momento. Então, Fábio, assim, o Davi e a Natália, eles fizeram algumas perguntas próximas. E seria assim, quais iniciativas o Safra possui relacionado ao blockchain e se existem aplicações para o blockchain? Sim, o Safra, no momento, é uma tecnologia que a gente ainda não está explorando. Eu diria que a gente está mais no conceito de estudo dela, né, do que ela faz, do que ela resolve. Pensando em banco, acho que eu dei alguns exemplos para vocês. Acho que questões de contratos em geral, a gente poderia eliminar o papel com o uso de blockchain, inclusive melhorando o processo. Imagina que hoje a dificuldade de um contrato é que tem um monte de cláusula. Geralmente os contratos, as pessoas recorrem aos contratos em momento de litígio, né, quando tem uma briga. Agora imagine que você tivesse cada cláusula como se fosse um programa de computador, que ela vai executar se ela for quebrada. Então isso aqui traria uma segurança contratual muito legal e uma questão de melhoria de eficiência, né, que eu acho que liga até com uma pergunta que fizeram. O que a gente, como tecnologia, no uso de tecnologia, pode olhar para baratear os custos, né? Então não precisaria ter pessoas, né, fazendo esse tipo de validação, poderia ser de forma automática. Certo, obrigado. E agora voltando um pouco ao assunto, o Arthur, ele fez outra pergunta. Qual a atitude do banco quanto ao estímulo e implementação de tecnologias emergentes? A onda do CBDCs e o Pix, começando a implementação, está tendo um driver de inovação na instituição? Olha, eu vou até ser um pouco mais amplo. Eu diria que o Covid, ele gerou um estímulo enorme de inovação, né? Então, você tirar, por exemplo, todas as pessoas de um escritório, colocar em casa e todo mundo que antigamente estava trabalhando na rua em casa e você precisa conseguir prover serviços financeiros. Eu acho que o Pix ele já estava planejado, tá, bem antes da pandemia, era um negócio que a gente já trabalhava junto com o Banco Central já há um bom tempo, acho que foi coincidência, né, ter acontecido tudo ao mesmo tempo. Então ele por si só, ele é uma inovação e quando a gente olha para dentro de casa, a gente precisou se reinventar também, né? Então eu acho que quando a gente olha o banco aqui, o que a gente fez pensando do ponto de vista de inovação? Eu falei para vocês que a gente tem a questão do cash call, né, que são os produtos que
são os produtos que geram rentabilidade e tudo mais. Aí a gente criou uma área chamada inovação e renovação tecnológica. Qual que é o objetivo dessa área? É olhar o tempo inteiro o mercado, casos de uso que a gente não pensou, relação com startups, relação com investidores, participação de eventos, né? Conversar com pessoas das mais diversas, para a gente olhar as necessidades dos clientes e que tipo de tecnologia poderia resolver o problema deles, né? Ao invés de fazer o contrário, né? Geralmente você tem uma tecnologia, você quer arranjar um problema. Então a gente está indo muito na linha, qual que é o problema, se apaixonar pela jornada e no meio dessa jornada você entender qual é a tecnologia que poderia resolver o problema desse cliente. Então o banco ele vem trabalhando muito com isso, né? A gente tem uma parceria com uma aceleradora chamada Darwin, a gente participa de PITs, né? Então tem empreendedores do Brasil inteiro que trazem ideias muito bacanas e o banco apoia com investimento. Boa, obrigado. Então, já um pouco na linha do que você está dizendo para a gente, o Hugo fez uma pergunta. Então, Fábio, você prevê que no futuro os bancos prestariam mais serviços terceirizados para outras agências? E qual a utilidade para o futuro da personalização para o cliente de um sistema como esse? Tá, eu acho que é minha opinião, tá? Só para deixar bem claro aqui, pode não refletir a opinião da instituição. O que eu acredito? Que no futuro a gente vai ter modelos de ecossistema. Então, eu não acho que os bancos só serão provedores de serviço, eles inclusive podem ser os donos da jornada. Eu posso ser, por exemplo, um provedor de uma jornada de crédito imobiliário, eu posso ser um provedor de uma jornada de abertura de conta, né? E eu sou o canal, mas nada seria impossível se eu fizesse parcerias com outras empresas e elas pudessem embutir jornadas através de APIs dentro do ecossistema deles. E aí, quando a gente fala de personalização, imagina que tudo isso daí vai gerar muito dado. E hoje, esses dados, eles acabam estando dentro de cada uma das organizações. Por questões de confidencialidade, eu não acredito que as pessoas compartilharão esse tipo de coisa, né? Então, eu acho, sim, que cada organização que presta o serviço vai conseguir, através dos seus canais, quando ela for uma provedora de jornadas ou marketplace, entregar uma experiência diferenciada para aquele cliente. Nesse cenário, eu vejo o uso da personalização de um jeito diferente. Quando eu estiver na jornada de algum cliente, vou pensar, eu estou na jornada da Via Varejo, das Casas Bahia, eu participo da jornada deles. Na realidade, quem conhece o cliente, entende o comportamento, não só do ponto de vista bancário, é a Via Varejo, e ela vai conseguir entregar a personalização para aquele cliente da melhor forma possível. Excelente, Fábio, muito obrigada. Obrigada, Natan. Já eu te chamo aí novamente para trazer mais perguntinhas. Tá bom. Então, dando continuidade aqui no nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria, antes disso, na verdade, lembrar sobre o formulário, tá, pessoal, de feedback e de certificado que está disponível aí nas nossas descrições. Então, preencham, é super importante, né? Certificado para vocês terem horas complementares na universidade e o feedback, né? Que é super importante para a gente continuar aprimorando aí os nossos bate-papos. Legal? Então, legal. Dando continuidade aqui, Fábio, como foi, né, está sendo, né, essa evolução cultural e tecnológica dentro do Banco Safra, né? Muito na linha do que você comentou e das perguntas que o Natan também já trouxe. Boa. Acho que o grande desafio cultural é ter a capacidade de responder à mudança, né? Se vocês perceberem aí nos últimos, eu não digo nem 10 anos, né? Nos últimos 5 anos, o que surgiu de tecnologias diferentes, e muitas resolvem o mesmo problema, algumas resolvem problemas específicos, a quantidade é enorme. Então, quando você olha para as pessoas que você precisa ter dentro de uma organização, então eu diria que acho que a primeira mudança organizacional é você ter uma mudança de mindset, né? Da forma como você pensa, é você conseguir ter pessoas que têm capacidade de aprender e reaprender. Uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente vai contratar pessoas, não é só uma questão das aptidões técnicas, são importantes, né, fundamentos e tudo mais, mas qual que é aquela capacidade que aquela pessoa tem de se adaptar a novas coisas, né, eventualmente às vezes abandonar o que conhece para aprender um novo caminho. E a gente vem superando isso através da diversidade, né? Trazendo pessoas diferentes, com experiências diferentes, com essa capacidade de aprender, para que em conjunto, né, através de inteligência coletiva, a gente tenha resultados
muito diferenciados, né? E isso se acelerou muito na área de tecnologia aqui nos últimos 2 anos, aconteceu brutalmente. Então, a gente tinha na ordem de 200 pessoas na área de tecnologia inteira, a gente já está com mais de 517 que vieram dos mais diversos mercados, né? Então, tem gente que eram de bancos mais tradicionais, que estavam passando por processos de transformação, outros de bancos tradicionais, outros de fintechs, outras pessoas do varejo. Isso deu um mix muito legal, né, para a gente pensar um jeito diferente de criar produtos. Uma outra coisa que a gente começou a pensar muito é na questão da transformação digital, né? E entender na essência, né? O que é transformar digitalmente. A gente fala, poxa, eu tenho tudo digital, né? Eu tenho canal, eu tenho sistemas, tudo roda em computador, né? Isso é tudo digital. Acho que a segunda coisa que a gente fez, assim, além de ter pessoas, é entender o que é transformação digital, que é uma forma de você repensar de um jeito muito diferente o que você faz, né? Às vezes a gente corre o risco de, cara, como que eu abri uma conta corrente antigamente? Você ia numa agência, pegava um papel, preenchia vários campos, que eu tenho endereço, um monte de coisa, né? Aí você entregava o documento, o gerente tirava a cópia, ele olhava o documento, ele leva para você, e depois ele abria a conta, depois você esperava um tempo, chegava o teu cartão e tudo mais. Então, às vezes, quando você pensa em digitalizar, o que as pessoas fazem? Pega toda essa experiência que é a física e traz para o mundo digital, né? Então, você acaba não trazendo uma experiência legal para o cliente. Assim, como que de verdade eu transformo radicalmente a forma como eu faço isso? Então, isso de verdade é transformação digital, então foi super importante a gente entender como faz isso. E aí, fugir um pouco do digital para fora e empresa tradicional para dentro, né? O que é o digital para fora? É a imagem que você tem com o teu cliente, são os aplicativos, né? A experiência que tem. O que é a empresa tradicional para dentro? Às vezes aquilo se transforma numa série de processos manuais, pesados, caros, que às vezes inviabiliza até o custo de um produto ou serviço que você tem. Então a gente tem um desafio enorme aqui de sair desse modelo aqui e vir para um modelo mais próximo de como as startups trabalham. Como que uma startup trabalha na natureza? Primeiro, ela nunca pensa absurdamente grande. Ela sonha grande, mas ela começa pequena e ela vai fazendo incrementos, vai testando novas ideias e quando a ideia vale a pena, ela vai lá, melhora aquela ideia ou adiciona algum produto ou serviço novo e assim você vai se desenvolvendo e sempre com o cliente no meio ali, né? O cliente como foco de tudo. Eu faço uma hipótese para aquele cliente. Uma outra coisa que uma startup faz, ela trabalha com escassez, né? E escassez pode ser financeira, pode ser de pessoas, ela traz inovação. Então, se às vezes você pensaria num processo que envolveria 3, 4 pessoas, pô, cara, eu sou super escasso, né? Então, como que eu faço? Ah, nasce inovação. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não preciso de ninguém para fazer isso, né? Eu consigo digitalizar e fazer isso aqui de uma forma absurdamente diferente. Ontem eu estava vendo uma reportagem de um dos fundadores do Instagram, e é brasileiro, Mike Krieger, se eu não me engano o nome dele. Ele falou que quando eles venderam o Instagram para Facebook, o time era tão gigante quanto 4 engenheiros. E ele falou, e crescemos 50% quando o negócio concretizou. Fomos para 6 engenheiros, atendendo algumas centenas de milhares de clientes, né? Nesse tempo de pandemia, todo mundo entrou numa dessas ferramentas de videoconferência, pegamos um problema que a gente queria resolver e foi testando, foi validando como que a gente ia verificar aquela hipótese e tudo mais. Qual que foi o legal? No final a gente viu, cara, esse produto não é viável. Mas se a gente tivesse tido um pensamento tradicional, talvez eu teria construído o produto inteiro para descobrir que ele talvez não seja o melhor produto, né? Então isso aqui a gente vem experimentando a cada dia. E a gente tenta buscar muito esse modelo de empresas exponenciais. Imagina o Safra, alguns anos atrás, era um banco super nichado, né? E aí a gente começa a atender um cliente de varejo, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que o volume aumenta. Então, se eu tiver o mesmo nível de pensamento que eu tinha antes, então, por exemplo, antigamente as empresas funcionavam? Ela atendia 1.000 clientes, precisava de 100 funcionários. Atendia 2.000 clientes, 200 funcionários e por aí vai, é naquele modelo industrial. A gente precisa ir para um caminho que é o exponencial, que é uma capacidade de você usar algoritmos e tecnologias para conseguir aumentar o número de clientes, mas não necessariamente aumentando o seu custo.
tem esse framework aqui que ele é muito usado quando se fala de transformação digital, que são os 6Ds, né, os 6Ds aqui. Então, ele vai passando por todo um processo, né, que você vai desde o digitalizar, que é você sair do físico para o digital, até você experimentar, vou aportuguesar aqui a palavra disruptar, falar, cara, entendi, e tem um negócio muito diferente, então você começa a escalar em volume. Se você tem um volume maior, vai ficando muito barato, você vai deixando de ser físico, se é muito barato e deixa de ser físico, mais gente tem acesso. Aí você democratiza. Então, seguir esse modelinho aqui, empresas de tecnologia de conhecimento, ele é um modelo vencedor para você ter inovação, atender de uma forma diferente aqui o teu cliente num custo super baixo, já linkando com aquela pergunta de como a gente reduz custo e como a gente, como tecnologia, precisa ajudar. E aí eu recomendo para vocês mais uma literatura muito bacana, chamada Organizações Exponenciais. O Salim Ismail, que é o escritor aqui, foi o cara que fundou um cara chamado Singularity University, que é uma universidade não formal, ela fica na Califórnia, ela fica até numa base da NASA, ali perto de San José, no Vale do Silício. E qual que é o propósito dos alunos que vão para lá? Impactar 1 bilhão de pessoas. Esse livro é fantástico, ele conta um pouco como eles acreditam que as empresas do futuro funcionam, e muitas já estão funcionando, né, porque esse livro tem alguns anos. Eu recomendo para vocês muito. Bom, se eu falo de ser mais digital, se eu falo de escassez, né, se eu falo de baratear as coisas, para a gente fazer tudo isso, você precisa ter objetivos, né? Então, uma das ferramentas que a gente está experimentando aqui também para ajudar a mudar a cultura, porque era muito comum antigamente você ter uma cultura de entrega de projetos, né? Você entregava projetos e depois você fazia novos projetos, e a gente está indo cada vez mais num modelo assim, por que eu existo, né? E comece com o porquê. Tem até um livro chamado Start With Why, ou Comece com o Porquê, do Simon Sinek, que eu também recomendo para vocês, que é você buscar um objetivo, buscar um propósito, e em cima disso você desenvolve os seus produtos e serviços. E às vezes é legal, uma vez que você tem isso definido, como que você alinha todas as pessoas de um grupo para o mesmo objetivo. Então tem essa ferramenta aqui chamada OKRs, ela é bem simplesinha, ela foi criada lá na Intel, depois o John Doerr, que é o cara que escreveu o livro, levou isso aqui para a Google, e o Google usa para alinhar objetivos de mais de 100 pessoas. Ela é uma ferramenta muito simples, né? Ela fala objetivos e resultados chaves. Então, ele é um sistema de definição de metas, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei um exemplo. Então, se eu quero ser uma empresa centrada no cliente, seria razoável que todo mundo tivesse o mesmo objetivo, criar uma experiência do cliente incrível. O objetivo, geralmente, ele é audacioso, ele é inspiracional. Só que qual é a sacada do método? Você precisa ter resultado-chave, que é como que você mede se você está chegando aqui. Então, por exemplo, melhorar o Net Promote Score. Net Promote Score é aquela perguntinha que às vezes vocês recebem quando usam um serviço, fala, cara, quanto você recomendaria a empresa de 0 a 10? Então, quem vota 9 e 10, significa que são pessoas que vão divulgar a tua marca, quem vota de 1 a 6 são pessoas que vão falar mal da sua marca, né? Então, você tira os neutros, né, que são os 7 e 8, e faz uma continha percentual, e uma empresa com um bom Net Promoter seria de 75% para cima. Então pode ser que, para eu ter essa experiência sensacional, é melhorar o meu Net Promoter Score de 20% para 75%, que é um Facebook tem um Net Promoter Score nessa linha. Ou aumentar a taxa de recompra, né? Se o cliente está feliz, ele recompra um produto de forma recorrente, ele recompra de 1 para 2. Manter o custo de aquisição de cliente, né? Quanto que custa para chamar novos clientes, cara? Vamos supor que hoje custa R$100 para você ter um cliente novo dentro da tua organização. Eu gostaria de ter abaixo de 50. Então, quando você tem um objetivo inspiracional e resultados para medir, você consegue combinar com os teus times. Então, a gente viu que isso daqui é uma ferramenta muito importante. A gente experimentou lá na área que eu trabalho para a gente conseguir alinhar em torno de 50 pessoas para objetivos que, no nosso caso, era melhorar a experiência dos nossos clientes internos, né, no uso dos nossos produtos e serviços. Então, ela é uma ferramenta muito legal e ela ajudou bastante a culturar as pessoas para terem uma cultura de resultado e não necessariamente uma cultura de entrega de coisas, né? Mas, de fato, o impacto que elas causam. Se eu vou fazer um sistema, se eu vou melhorar a qualidade do código de um app que o cliente usa,
Não importa o como, aqui é muito em cima do o quê. Outra coisa que esse aqui é difícil, tá? Que é o tal do MVP, né? Às vezes, quando alguém pede um produto, você tenta criar o produto perfeito. E aí, o cliente, ele só vai ficar feliz quando você entregou aquele produto perfeito, né? Então, eu gosto muito dessa analogia do Henry Kissinger, é bem bacana. Então, se você tem um cliente aqui e você quer dar... o problema que a gente quer resolver aqui é entregar um meio de transporte. Se você entregar uma roda, a pessoa não fica feliz. 2 rodas, muito menos. 2 rodas e sem volante, sem nada, não adianta. E aqui, no final, você entrega o produto inteiro, né? Quando você termina ele inteiro, ele fica feliz. Mas, se eu pensar que o problema desse cliente é transitar do ponto A para o ponto B, eventualmente um skate, ele é completo, né? Ele leva do ponto A para o ponto B. Ele não deixa o cliente super feliz, né? Porque ainda não resolveu, mas não fica zangado. Mas se eu vou lá, melhoro a experiência dele e coloco ali um tipo de um volante, né, um guidão, já melhora. Se eu dou uma bicicleta, melhora mais um pouquinho. Dá uma moto, melhora. E aqui ele tem uma experiência super fantástica. Então isso aqui, ele é muito o conceito do MVP, de você testar hipóteses, né? Então pegando o desenho anterior, eu não preciso ter o carro para saber que vai ser algo fantástico. Eu posso ir experimentando se eu entendi qual que é o problema que esse cliente tem. Por que eu digo que esse conceito de MVP ele é difícil, né? A gente tem uma super dificuldade de entender o que é o mínimo, né, para validar uma hipótese. E eu acho que tem esse livro aqui, eu acho que ele tem quase 10 anos, tá? Posso estar muito enganado. Ele explica um pouco disso, né? Essas startups enxutas, elas usam esse modelo. E não usam... E elas usam porque elas não tinham outra forma de fazer, né? Se você não tem dinheiro, tem uma boa ideia, como que você valida se aquele teu produto é legal? Se você não tem grana, você vai começar a pensar de forma mais simples. Ao caso do 99, acho que foi 99 táxis, ele teve um exemplo bem legal. Eles queriam verificar se os clientes estariam aptos a saírem das ruas e dos pontos de táxi para pedir um táxi através de aplicativo. A primeira versão, pra vocês terem maneira que o cara fazia, o cliente ligava, o cara da 99 ligava no ponto de táxi e falava pro taxista ir lá na casa da pessoa e pegar. Então, para a pessoa, estava tendo uma experiência digital. Para eles, tinha alguém que fazia isso manual. Então, ele conseguiu validar uma ideia, né? Então, ele entregou o skate lá naquele momento. E depois ele foi evoluindo o produto e aquilo foi super fantástico. Então, isso é algo que a gente vem exercitando. Eu diria que os primeiros produtos que a gente fez eram mais máximo viable product, né? Todo mundo queria tudo. E com o tempo você vai aprendendo, né, a validar ideias. Tanto que teve um último produto que os times estão desenvolvendo que eu fiquei super feliz, que as pessoas pensaram no problema que eles querem resolver do cliente e qual era a hipótese que tinha. E tem uma série de processos manuais no primeiro momento, cara, e faz super sentido, né? Se você for muito por isso, fala, não, deveria ser tudo automatizado, tecnologia deveria otimizar, mas eu nem sei se aquele produto ele vai ser bacana, se o cliente vai querer, então por que eu vou investir uma super tonelada de dinheiro para isso, né? E uma das coisas que a gente tem usado de forma experimental, já é a terceira sessão que a gente está aplicando, é o Lean Inception. O Lean Inception, também tem um livro aqui que é do Paulo Caroli, ele é brasileiro, ele usa uma série de técnicas de descoberta de produtos, né? E ele criou um método que é possível, em 5 dias, você entender qual que é o produto que você quer, quem está envolvido, que problemas que podem ter, né? Você traz negócio, traz tecnologia, traz quem cuida da experiência do cliente, e no 6º dia, no 5º dia, você consegue saber qual é o MVP, ou seja, qual que é o mínimo daquele produto, qual é a hipótese que você quer verificar, quais os indicadores você vai checar. Então, eu recomendo, esse livro é muito legal, ele é pequeno, tá, galera? Não deve ter 150 páginas, mas ele é muito bacana para vocês introduzirem um movimento de mudança de cultura. Vocês perguntarem para mim, só para ser muito sincero e franco com vocês, a gente usou exatamente do que está aqui? Não. A gente está num processo de mudança cultural. E é normal, as pessoas não estarem acostumadas com tudo, ou você ter algumas premissas que às vezes são difíceis de serem superadas, né? Então a gente foi adaptando. A gente usou o próprio modelo do ágil, né, que é adaptativo incremental, para a gente olhar o método e ir mexendo com esse método para a gente conseguir ter benefício. Então a gente não foi purista, isso tem ajudado bastante a gente. E o que a gente pensa mais para frente, né? A gente também acha
que a gente deveria se organizar de uma forma diferente. Hoje a gente é organizado por times, né? Time de canal, time de desenvolvimento de frameworks, time de sustentação. Quando a gente olha aquele esquema de você responder rápido à mudança, talvez num futuro não muito longínquo, a gente se organize eventualmente por produtos, né? Então, você tem um grande grupo que cuida do produto crédito, um grande grupo que cuida do produto investimento, e dentro desse grupo você tem todas as capacidades necessárias para fazer isso. Quem cuida da jornada do cliente, o desenvolvedor de telinhas, o desenvolvedor das regras de negócio, validadores, mas todo mundo trabalhando super junto em comunhão, em cima de objetivos que vocês viram lá dos OKRs. Então, isso é o que a gente imagina. Não é um processo que ele é simples, tá? Envolve pessoas e a gente precisa ir testando e verificando o que faz sentido. Nenhum modelo que você pegue de trabalho, sei lá, do Spotify, ele vai funcionar de forma plena dentro da sua organização, porque toda organização tem a sua cultura. Então, é normal que você vá adaptando modelos para modelos que façam sentido para vocês. Pode dizer que eu estou super feliz. Estou aqui 1 ano e meio, eu vim para participar disso, e é muito legal você perceber que inovação não é uma coisa que ela é radical. Ela acontece através de pequenos passos consistentes, né, e muitas vezes diários para a gente conseguir chegar lá. É isso, Cris. Excelente, Fábio. Nossa, muito bacana todo esse conteúdo que você trouxe pra gente. E eu quero chamar o Natan. Natan, temos perguntinhas aí pra gente caminhar aí para a parte final, né? Que daqui a pouco eu vou trazer o Fê aqui para contar um pouquinho pra gente sobre os processos seletivos. Então, tem algumas perguntas ainda para o Fábio. A primeira aqui é do Gustavo, em que ela é um pouco recheada, posso dizer. Boa, vamos lá. Como que é a área de Quantitative Finance no Safra? Que tipo de desafios esse setor enfrenta no dia a dia? E você recomendaria algum curso ou material para quem está iniciando nessa área, além dos livros mencionados? Tá. Quant, ele é um tema complexo, tá? Não é de total domínio, mas eu vou pegar o exemplo que fica mais fácil, né? E imagine que você quer investir, você tem um dinheiro para investir e alguém possa lá e falar, cara, a tua carteira de investimento poderia ser formada dessa forma, né? Uma parte em renda fixa, uma parte em ações. Imagina que eu tenho que considerar um monte de variáveis, né? Cenários macroeconômicos e tudo mais. E a galera de Quant são caras que conseguem criar modelos que resolvem esse tipo de problema e que não é fácil, né? Não, nada fácil. Eu não vou conseguir ser muito preciso no que estudar, eu vou te falar das pessoas que eu convivi e a formação que essas pessoas tinham, né? Geralmente elas tinham formação em estatística e matemática e com boas pitadas de economia, né? Então eu acabava usando uma série de disciplinas para conseguir montar bons modelos. E aí, olhando um pouco para frente, o que eu vejo que essas pessoas também, elas estão muito envolvidas com tecnologia, né? Você precisa de dado, manipulação dos dados. Então, acho que vai depender muito do que a pessoa ela quer fazer, né? Para conseguir direcionar qual que seria a linha de estudo mais adequada. Certo. Mas eu começaria por estatística, tá? Se fosse falar, cara, começaria pelo quê? Matemática e estatística. Bom, isso vai fazer link com algumas perguntas que eu vou trazer para o Felipe. E agora só uma dúvida que ficou, mas eu acho que você respondeu ela muito bem ao longo do webinar, seria a tecnologia, você vê como ela uma área meio seria a área ao longo dos processos, ou ela seria uma área fim no mercado financeiro? Tá, eu diria que tecnologia é uma área de cocriação. Eu acho que o ideal de uma empresa é você não conseguir diferenciar quem é de negócio e quem é de tecnologia. Porque se for pensar hoje o Banco Moderno, ele é uma empresa de tecnologia, ele depende muito de tecnologia. Então você precisa ter uma simbiose, né, entre essas duas áreas. Então acho que a resposta é extremamente resumida e simplista. Eu não acho que ela é meio, eu acho que ela faz parte do conjunto. Tá? Muito obrigado, Fábio. Agora eu tenho algumas perguntas para o Felipe. Felipe, a primeira pergunta é do Paul Meller, e ele queria saber como o estudante de engenharia deve se capacitar para buscar vagas no mercado financeiro. Legal.
Só fazer um comentário sobre a última resposta do Fábio. Muito bem colocada a sua resposta, Fábio. Concordo super. E a respeito dessa pergunta, a gente tem ótimas oportunidades de desenvolvimento pensando a instituição financeira, o Banco Safra. Então, a gente acaba trazendo para dentro de casa, para ter um banco de relacionamento, aquele estudante que às vezes não é necessariamente de economia, né, de um curso um pouco diferente, vai ganhando, vai adquirindo esse corpo, vai adquirindo essa noção de mercado financeiro. Então, eu diria que a principal forma de vocês se prepararem para atuar é justamente atuando, justamente tentando entrar nessas instituições financeiras e não achar que uma graduação ou outra graduação pode ser um impeditivo para isso. Muito pelo contrário, como o Fábio falou, inclusive, numa parte da fala dele, essa questão da diversidade, nós como Tubanco e outras empresas também tem incentivado muito, né? E inclusive a diversidade de formação no seu quadro de funcionários. Então, acho que não tem melhor jeito com a gente aprender do que de fato a gente atuando. Eu falo até da minha experiência, né, como psicólogo, então são profissionais de fato de diversas áreas. Então, eu acho que isso faz muito link com a próxima pergunta do Rafael, que é o que você acha mais necessário para um profissional? Conhecer as finanças ou a tecnologia? Ou seria uma mescla das duas? Essa é uma pergunta muito Eu acho legal. que eu acho que eu posso até falar, e depois o Fábio também pode falar um pouco, mas eu acho que é importante para um profissional atual você ter essa diversidade de domínios. Então, além de você ser especialista e poder ter um pouco de um foco em um tema, você conseguir fazer essa movimentação entre temas diferentes, entre assuntos diferentes. Então, mais que você ser especialista em finanças ou em tecnologia, você conseguir fazer com que esses dois assuntos se comuniquem, conseguir estabelecer pontos entre essas duas temáticas na sua atuação, na sua prática profissional, que é o que a gente chama de T-skills, né, que seria representado pela letra T, que é você fazer essas pontes. Que não está necessariamente na hard skills nem no soft skills, digamos que está nesse meio termo. Eu acho que essa é uma das principais diferenças que fazem o profissional se destacar, enfim, crescer. Isso. E só agregando, se a gente for dar uma olhada nos novos modelos de trabalho, as pessoas estão juntas, né? Então, vamos pegar o Spotify, vai ficar mais fácil, todo mundo conhece. Então, alguém vai lá, cuida da parte de recomendação de músicas, né? Imagine que é um time que você tem pessoas técnicas e pessoas de negócio, que eles chamam de POs, né? Product Owners, né? Que dão roadmap da evolução dos produtos. E você tem o time técnico ajudando a viabilizar aquela estratégia. Então, você não consegue resolver uma coisa que você não entende. Então, talvez o time técnico não vai ser altamente proficiente quanto o PO, né? Se for pegar um PO de investimentos, talvez eu não vou saber o detalhe do que ele sabe, né? Ele tem especialidade. Mas eu preciso entender, se eu estou num grupo de investimento, o que é investimento, como funciona. E a mesma coisa, ele entender tecnologia. Porque senão pode cobrar coisas que não são inexequíveis, né? Por isso que eu falei, chega no momento de maturidade de um time desse que você não entende direito quem é quem, né? Você só entende na hora que precisa implementar ou na hora que fazem uma pergunta muito detalhe, né? Essa pergunta do Quanti. Eu tenho pouca propriedade para falar um detalhe, eu consigo falar bem alto nível que mas se eu, cara, me perguntar um modelo aí, lascou, né? Como que o cara se forma, aí eu já vou ter mais dificuldade de fazer isso. Mas no primeiro momento você tem aquele impacto, né? É um grupo coeso, funciona bem, trabalha em cima de objetivos comuns, e eles não trabalham com objetivos técnicos, né? Você pode ter subobjetivos técnicos, mas todo mundo, por exemplo, pode ter uma avaliação de performance baseada nos resultados daquele grupo como negócio, né? Seja qual for o negócio que aquele grupo está desenvolvendo. Sim, essa troca, essa comunicação dentro do grupo é essencial, assim, fundamental. Bom, muito obrigado, gente. Resposta mais que completa. E agora, finalizando, eu acho que você também já respondeu, mas eu acho que vale a pena aí a gente trazer essa pergunta.
Existe algum curso que o Banco Safra prioriza para o trabalho no mercado financeiro? Essa pergunta quem fez foi o Matheus. Tá bom. Eu comentei um pouco mesmo anteriormente. É claro que se a gente for olhar para o nosso quadro de funcionários, existe uma maioria de economia, ciências contábeis, engenharia, porque como o Fábio trouxe um pouco, nossa área de tecnologia está crescendo bastante, então profissionais da área de tecnologia também. Mas, de um modo geral, a gente trabalha aí com diversas formações. Então, tem gente até da área de biológicas, tem muita gente da área de humanas, muito psicólogo. Então, existe essa diversidade de formação mesmo, porque a gente entende que nós somos um banco de especialista, muito do que a pessoa aprende, muito do que a pessoa desenvolve, às vezes em termos técnicos, ela consegue se desenvolver aqui dentro de casa, porque nós somos também um banco de oportunidades. Então, a questão da formação em si não tem algo que seja, a princípio, super priorizado, assim, de antemão. Excelente, Fê. Muito obrigada aí pelas respostas. Inclusive, né, passo a palavra para você, se você quiser comentar um pouquinho sobre o site que vocês possuem para as vagas, né, algumas vagas que estão em aberto. Quer comentar um pouco? Sim, sim. Tá na descrição aí da live. Temos o link para nossas redes sociais do banco, LinkedIn, o YouTube, Instagram, super legal. A gente posta bastante conteúdo. Estamos com essa tendência de estar cada vez mais próximo do nosso público. Nós também temos o site do Kinobi, onde vocês podem se inscrever para as nossas vagas. Nosso programa de estágio está recheado de ações de desenvolvimento, né? E cada vez mais ações têm sido implementadas justamente para tornar os nossos estagiários aí especialistas. Nós somos uma casa de especialistas, acho que o Fábio é uma prova disso, veio aqui, deu um show, trouxe uma temática super complexa e difícil dessa forma clara, e eu acho que essa é a nossa principal missão, né? Trazer vocês para dentro de casa e tornar vocês especialistas aí nas suas respectivas áreas de atuação. E é isso, acessem o site, se inscrevam, venham trabalhar com a gente, fiquem ligados aí nas nossas comunicações, tem muita coisa para acontecer aí no ano que vem também, e muitas ações de desenvolvimento voltadas para os estagiários, então trilha de desenvolvimento, desafio para trabalho com grupos de estagiários de áreas diferentes, muita coisa acontecendo, de verdade. Queria aproveitar para agradecer também essa parceria com a Cris da Empower, com o pessoal da Empower, Natan. O Fábio aí está mais que agradecido, mandou super na exposição. Com certeza, eu que agradeço aí o presente de todos vocês. A gente já está caminhando para o fechamento, né? Antes de fazer o fechamento, Fábio, você tem última palavra? Sim. Eu agradeço muito, porque eu acho que toda vez que você tem a possibilidade de ensinar para alguém, eu acho que eu sempre aprendo mais alguma coisa, né? Aprendo mais sobre blockchain, aprendo mais sobre modelos de trabalho, então eu fico super feliz em compartilhar e investir tempo com isso, né? Eu acho que uma dica aqui para a galera que quer trabalhar com tecnologia, e eu acho que vocês são bastante jovens, acho que é o melhor momento para experimentar, né? Então, às vezes a gente tem aquela gana de querer ser especialista no blockchain, ou ser especialista computação distribuída ou qualquer outra coisa, às vezes é o momento de você experimentar várias coisas diferentes, vai desenvolver um pouco, vai fazer papel de desenhar telas, né, UX, vai conversar com o teu cliente, vai mexer com o banco de dados, a gente pode encontrar boas surpresas no meio do caminho, né? Eu era um cara que trabalhava com eletrônica e videogame e de repente caí em tecnologia, me apaixonei por arquitetura e finanças e tudo mais. E isso não estava planejado na minha vida, né? Eu só sabia onde eu queria chegar, mas não sabia o como. Então, não é um caminho linear, né? Ele é bem torto, assim, aí aceita, que eu acho que essa é a maravilha da vida. E para quem quer aprender e experimentar um monte de coisa, acho que eventos como esse são muito bacanas, participar de comunidades técnicas, ler livros, ler artigos. O YouTube é uma fonte, o YouTube, ele pode ser a desgraça da vida de uma pessoa, como ele pode ser o caminho da luz. Tem muita coisa legal, né? Tem dúvida, tem curiosidade, bota uma pergunta no YouTube, vem vários vídeos legais, e eu acho que vocês vão aprender. Sigam pessoas que são interessantes, né, para vocês, e vai agregando isso, que isso daí vai fazer uma super diferença, tá? E sejam felizes com o que vocês fazem.
Show, Fábio, muito obrigada. Eu acho que nessa linha do que você comentou, né, essa forma de você experimentar e vivenciar, a galera, né, a gente tem um público aí forte de organizações estudantis dentro das universidades, né? Então, eles conseguem justamente conseguir exercer um pouco de tudo isso que você comentou com a gente. Então, muito legal, dicas anotadas, foi super bacana, né? Então, eu quero agradecer pelo nosso bate-papo aí de hoje, né? O tema é super importante aí e em alta, né? Então, Felipe e Fábio, mais uma vez, obrigada por aceitarem esse convite. Pessoal do Blockchain Easter, Compec, Existimos, Green Team Hacker Club, Signal, super obrigada também por trazerem esse conteúdo, esse tema, desculpa, né? E contribuírem com a divulgação. Então, super bacana. E eu queria, né, só para finalizar aqui, falar rapidamente, né, sobre como vocês podem solicitar ações como essa, né, para o Banco Safra através da plataforma da Empower. Legal? Então, vocês têm diversas ações, temos webinars, temos treinamentos, mentorias, né? Em tempos normais, oferecemos também palestras. Então, vocês conseguem solicitar isso tudo através da nossa plataforma para, né, aproveitar essa chance de desenvolvimento pessoal, profissional e estabelecer relações com as nossas empresas mentoras, incluindo o Banco Safra. Legal? Então, bom, quero agradecer aí mais uma vez, espero encontrá-los nas próximas ações de desenvolvimento com o Banco Safra. E é isso, pessoal. Fê, Fábio, muito obrigada. Natan, muito obrigada. E nos Eu que agradeço. Próxima. E podem me adicionar no LinkedIn. Obrigado, eu. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Show, Fábio. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal.